Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ingrid de Souza Garcia. Hoje nós iremos dar continuidade, então, aos nossos estudos sobre a Idade Média, tá? Nós estamos aqui na aula número 8. Eu sou da faculdade FMU, sou aluna da faculdade e pertenço ao curso de História. Pessoal, quem tiver curiosidade de saber mais a fundo sobre a Idade Média, nós temos mais vídeos aí no canal. O total de vídeos, aulas, né, sobre esse assunto vai do 1 ao 10, tá? Então, quem tiver interesse, dá uma olhadinha aí no canal, que tem bastante assunto discutido sobre a Idade Média, tá? Além de mim, temos também no grupo Jefferson, né, Matos, e a Selma Mota também, fizemos o trabalho juntos, tá? Então, quem tiver curiosidade, é bem interessante dar uma olhada nas outras aulas, até porque para entender melhor, né, sobre o assunto que nós iremos discutir aqui hoje. Bom, hoje, pessoal, o assunto discutido hoje é sobre a Santa Inquisição, tá? O que foi a Santa Inquisição, qual que era o seu papel desempenhado aí na igreja, enfim, nós iremos entrar mais a fundo com o decorrer do vídeo. A Santa Inquisição, também conhecida como Inquisitio Haereticai Paravitatis, tá? Então, esse aqui é um nome, né? Difícil de fazer a leitura. Pessoal, os pontos que nós iremos abordar hoje nesse vídeo, antes de mais nada, né? Eu quero dizer aqui para vocês que esse aqui é um vídeo é um estudo que nós estamos fazendo, tá? Que nós não estamos aqui para criticar religião nenhuma, nós respeitamos todas as religiões, tá? Então, aqui nós estamos trabalhando com fatos históricos que realmente aconteceram, tá? São fatos que foram praticados pelo homem em nome de Deus. E é importante também, sempre que for abordar algum fato histórico ou alguma ação do homem no tempo, o importante é avaliar o contexto que o homem estava vivendo naquele momento para que aquelas práticas estivessem acontecendo, né? Então, aqui não é uma crítica, tá, à religião, tá? Nós não estamos aqui para fazer críticas, e sim para poder discutir as ações desses homens nesse período, tá? E é importante avaliar o contexto que eles estavam inseridos, quais eram as leis da época, para levar eles a tomar esses tipos de atitudes que hoje nós olhamos com outros olhos, tá? Mas naquele período eram, de acordo com o contexto histórico, eram atos que eram comuns de ocorrer, tá? Para a população que vivia naquele período eram atos comuns, tá? Então, não estamos aqui jamais para poder falar de religião nenhuma, então eu quero deixar bem claro isso para vocês, tá? Isso aqui são fatos históricos que realmente ocorreram. Só ressaltando que a importância da análise do contexto histórico, tá? Então, os pontos abordados nesse vídeo de hoje são as heresias medievais. O que eram heresias? Quais eram as principais heresias condenadas pela Inquisição, tá? A proposta católica de Inquisição e seus objetivos. Quais eram os objetivos da Inquisição, né? Assim como que eram as atitudes que eles tomavam para deter esses indivíduos, né? Que iam contra os dogmas católicos do período, tá? Os motivos que levaram a igreja à Inquisição. Quais foram os motivos que levaram a igreja à Inquisição? Porque teve que se criar esse processo aí de julgamento inquisitório dentro da igreja católica. Quais eram os métodos utilizados, tá, por esses indivíduos? E as fases do Tribunal do Santo Ofício, tá? Essas são as discussões que nós iremos abordar hoje nesse vídeo. Em primeiro lugar, gente, para se entender, então, a Inquisição, precisamos entender primeiramente o que foi a Santa Inquisição, né? A Santa Inquisição, ela foi um grupo de instituições dentro do sistema jurídico da Igreja Católica Romana,
cujo objetivo era combater a heresia. Então, eles queriam combater heresias, blasfêmia, bruxaria e costumes que eram considerados aí desviantes, eram considerados fora dos parâmetros católicos, das regras católicas do período, tá? A Inquisição, ela foi criada pelo Papa Gregório no século IX, isso é o que é oficial, tá? Mas já houveram tentativas no passado, também anterior ao século IX, de se fazer algum tipo de castigo aos que eram considerados hereges, tá? Então, aí ele foi criado pelo Papa Gregório no século IX, implantado, né, no século IX pelo Papa Gregório. Desculpa, gente. Foi criado pelo Papa Gregório IX e foi implantado no século XII, desculpa, tá? Foi século XII, mas houveram outras tentativas, como eu falei. E em 1965, por ocasião do Concílio do Vaticano II, durante o pontificado de Paulo VII, e em clima de grandes transformações na igreja, após o papado do João XXIII, assumiu o seu nome atual, que hoje é conhecido então como Congregação para a Doutrina da Fé, tá? Então, ressaltando aqui, teve início, então, aí, foi implantado pelo Papa Gregório IX no século XII, tá? Pessoal, essa aqui é uma foto do Papa Gregório IX, tá? Como vocês podem verificar aqui na figura, né, um quadro muito bem pintado, muito bonito, aqui figuras de religiosos. E aqui é o Papa sentado aqui na cadeira papal. No ano de 1233, o Papa Gregório IX estabeleceu bulas para reorganizar e oficializar a Inquisição, tá? Criando o Tribunal do Santo Ofício e confiando a Ordem dos Dominicanos. No caso, a Ordem dos Dominicanos era também conhecida como Ordem de São Domingos, criada na França, tá? Também conhecida como Ordem dos Pregadores. Então, no caso, assim, a Inquisição, né, criou então aí o Tribunal do Santo Ofício e confiou a Ordem dos Santos dos Dominicanos e ao Tribunal do Santo Ofício a maior parte das investigações que ocorriam na época, atuando junto aos reinos católicos, tá? Então, foi confiado, então, aí ao Santo Ofício e à Ordem dos Dominicanos o poder de investigar os que eram considerados hereges, ou qualquer movimento considerado herege, eles iam lá e faziam a investigação. A prática de julgamentos era acompanhada de torturas, isso era muito comum naquele período. E para que serviam essas torturas? Essas torturas, elas serviam para poder fazer o indivíduo que era o condenado não, né, o réu no período, que era considerado herege, a confessar e mostrar arrependimento dos seus pecados, né, para que a igreja assim pudesse vir absolvê-lo ou, né, dar um castigo de acordo com o que eles achassem aí conveniente, tá? Então, a prática de julgamentos era acompanhada de torturas para que o indivíduo interrogado viesse a confessar os seus pecados e viesse também a se arrepender dos mesmos. Caso não houvesse arrependimento, o cidadão era excomungado. Gente, um cidadão excomungado em um período em que a igreja dominava tudo, era algo extremamente horrível, né? Era algo terrível, porque a pessoa não tinha direito de nada, ela era mal vista em todos os locais. Então, ele tinha aí primeiro como castigo, se ele não demonstrasse o arrependimento, a excomunhão, ele era proibido de participar de qualquer atividade sacramental, tá? E também ele vinha a ser considerado pela igreja um endemoniado, né? E normalmente eles eram torturados e condenados à morte. Ou seja, eu acho que era muito difícil alguém não confessar, mesmo que fosse inocente, a pessoa acabava por confessar para se livrar do castigo, né? Mas muitas vezes tinha pessoas que não confessavam ou pessoas que eram condenadas aí à morte, então, pela fogueira, que era a mais comum de todas.
E essa morte por fogueira, eles acreditavam que era uma forma de purificação da alma da pessoa, né? Eles acreditavam que o fogo purificava. Depois nós vamos trabalhar um pouquinho aí sobre as formas que eles utilizavam para os métodos de castigo, né, e de tortura, e também os métodos de execução dessas pessoas. O que foram heresias medievais? Foram considerados heresias todos os movimentos religiosos dentro do cristianismo, que foram condenados pela Igreja Católica por não concordarem com a ortodoxia estabelecida no catolicismo. Então, todo aquele que não concordasse com os parâmetros católicos eram considerados hereges, né? E tudo que eles proferiam também eram considerados heresias. Os movimentos heréticos existiram desde o estabelecimento do cristianismo, como eu falei no início, né? Nos primeiros séculos depois de Cristo. Entretanto, a partir da Baixa Idade Média, esses movimentos popularizaram-se e vários movimentos desses surgiram por toda a parte da Europa, tá? Tais como cátaros, valdenses e beguinos, né? E etc. Gente, desculpa, que essas palavras são muito difíceis. Então, houveram vários movimentos aí considerados heréticos, né? Desde o início do cristianismo, tá? O crescimento das heresias, principalmente a partir do século XII, foi uma demonstração da insatisfação popular com o acúmulo do poder da igreja. E, além disso, antecipou os movimentos da reforma protestante, ou seja, a população já não estava aguentando mais, né, ser manipulada aí pela igreja, e também os abusos de poder, né, que ocorriam na época. Então, começou a crescer exacerbadamente o número de heresias. Então, aí levando, né, a antecipação da reforma protestante, que a maioria das pessoas conhece o Martinho Lutero, né? Bom, gente, nos primeiros séculos da Igreja, a contestação e a defesa da fé católica ficaram a cargo de alguns nomes da época, como o Agostinho de Hipona e Irineu de Leão, que por meio da pregação e de seus escritos procuravam combater movimentos heréticos. A partir dessas primeiras heresias, a Igreja reuniu-se em concílios e determinou a doutrina eclesiástica do catolicismo. Aqui, gente, está um manual dos inquisitores, né? Definiu como heresia tudo aquilo que fugisse dos princípios católicos. Então, tudo o que esteja expressamente contido nas escrituras, tá? Tudo que viesse a fugir, então, do que está contido nas escrituras, tudo que decorra necessariamente do sentido das escrituras, o conteúdo das palavras de Cristo transmitidas aos apóstolos, que por sua vez transmitiram-nas à igreja. Então, tudo que fugia desses aspectos que eu citei aqui eram considerados, que eu estou citando aqui agora, eram considerados heresias, tá? Todos os ideais que fugiam desses ícones que eu estou lendo agora eram as heresias. A tudo o que tenha sido objeto de uma definição em algum dos concílios ecumênicos, ou seja, a Igreja Católica, em um de seus concílios, definiu tal dogma a ser seguido e as pessoas não seguiram, né? Algum grupo não seguiu, era considerado herege. A tudo que tenha sido objeto de uma definição em algum dos concílios, a tudo o que a igreja tenha proposto à fé dos fiéis. Então, se você fugia do que a igreja propõe à fé, também era considerado herege. A tudo o que tenha sido proclamado por unanimidade pelos padres da igreja no que diz respeito à reputação da heresia, tá? Então, esses eram os aspectos que, se fugisse deles, né, que se estivesse contrário a esses aspectos, era considerado hereges. Qualquer doutrina que questionasse o poder da igreja, sediada em Roma,
ou que não estivesse de acordo com a doutrina estabelecida era considerada heresia e passava a sofrer perseguições, tá? Então, qualquer um que fugisse dos paradigmas da igreja já era em si considerado herege. Aqui, pessoal, eu coloquei duas das principais heresias, tá? Que ocorreram aí no período medieval. A primeira, os cátaros e os albigenses, tá? Surgiram na França e possuíam uma visão dualista do mundo, ou seja, o mundo material era mau e o mundo espiritual era bom. Eles afirmavam que o mundo havia sido criado por Satã. Olha só, imagine a igreja, né? Se falar que o mundo era criado por Satã, imagine a visão da igreja quanto a isso. Contestavam a Trindade, que era a Santa Trindade, né? E condenavam o casamento e a procriação, coisas que a igreja defendia fielmente. Primeiro, o mundo, a igreja defende sendo criada por Deus, né? A Santa Trindade, que também foi criada pela Igreja Católica, né? Constantino. E o casamento e a procriação, que era um ato, assim, santo, né? Então, eles fugiam completamente da visão da igreja. Então, eram considerados hereges terrivelmente. Eles foram perseguidos durante a Cruzada Albigense, que durou de 1209 a 1229, e a heresia desapareceu a partir do século XIV, tá? E também tinha os valdenses, também surgiram lá na França a partir das pregações de Pedro Valdo, que era um rico comerciante, né, de linho, que abandonou seu ofício e 1176 foi em 1176 que ele abandonou seu ofício, né, para seguir a vida como pregador. Faziam voto de pobreza, contestavam a autoridade da Igreja Católica e afirmavam obedecer somente a Deus. Então, assim, né, já desafiou aí o poder da Igreja, já é um herege. Foram perseguidos pela Inquisição, mas eles sobreviveram, tá, e fundaram igrejas que hoje atuam em várias partes do mundo, em vários países. Então, até hoje existem os valdenses. O Tribunal da Santa Inquisição. Por causa da grande quantidade de movimentos heréticos que surgiram na Europa no século XII e também no século XIII, né, os historiadores passaram a chamá-los de séculos heréticos. Foram considerados, então, séculos heréticos por conta da grande quantidade de heresias, né, que começaram a surgir nesse período. Os movimentos heréticos, em geral, utilizavam-se da riqueza e do grande poder da igreja, né, que a igreja possuía na época, como argumento para criticá-la e obter seguidores para si. O historiador Nachman Faubel também apontou o seguinte: na verdade, podemos ver na crítica herética, ou melhor dito, em parte desta crítica, uma tentativa de apontar os erros e os desvios da instituição eclesiástica, da sua intervenção no poder secular a custo de sua missão espiritual. Enfim, uma tentativa de alertar a sociedade cristã de que os seus representantes desvirtuaram a verdadeira imagem da religião fundada por Cristo. Né? Então, esses hereges aí dessa época utilizavam disso como formas de então, né, apontar como eu vou poder dizer aqui, os abusos cometidos, que eles consideravam, né, os abusos cometidos pela igreja, e se utilizavam disso para promover aí os seus discursos. Apesar disso, a igreja via nos movimentos heréticos grande ameaça, pois parte deles possuía potencial de causar a desobediência civil contra a hierarquia da época. Assim, a igreja optou por instituir, a partir do Papa Gregório IX, o Tribunal da Santa Inquisição, em 1229. Tá? Então, foi por isso que a igreja instituiu, então, o Tribunal da Santa Inquisição, devido à grande quantidade de heresias que surgiram nesse período.
de pessoas que contestavam os dogmas católicos. Pessoal, a igreja, ela estendeu essa tarefa de combate às heresias ao braço secular, tá? Então, assim, que não está sujeito a nenhuma ordem religiosa, tá? Então, assim, permitindo... Só um minuto aqui, gente, que travou. Então, assim, né, permitindo e justificando o uso da violência contra hereges. Apesar disso, o primeiro relato de herege morto a mando da igreja remonta no século IV, tá? Quando Priscilano foi decapitado em 385. O Tribunal da Santa Inquisição atuou no sentido de investigar, julgar e condenar as pessoas acusadas de heresia, sendo o processo dividido em 3 etapas. Então, foram divididos em 3 etapas esse processo. Além da etapa pré-inicial de recebimento da denúncia, o recolhimento de boatos que ocorriam, o interrogatório e a condenação. Caso houvesse condenação, o acusado era entregue para as autoridades seculares, que aplicavam a punição aí estabelecida aos culpados. Morte na fogueira durante, no caso, né, era, como eu falei, era o principal método de execução. Durante o processo, permitia-se o uso das torturas como forma de obter uma confissão. Sabe-se que as heresias condenavam milhares de pessoas, porém, os historiadores não sabem ao certo quanto foram mortos. Então, assim, não dá para estabelecer um número de pessoas que foram mortas aí pela Inquisição, mas foram diversas, tá? Aqui, gente, é um exemplo de um tribunal da Santa Inquisição, né? Que estão o inquisitor, e aqui muito que provavelmente é o réu sendo julgado. Pessoal, vamos abordar então alguns tipos de punições que eram aplicados no período, tá? Se vocês quiserem estudar mais a fundo, na internet, se vocês jogarem aqui os nomes, vocês vão encontrar as fotografias desses métodos, né, utilizados, quem tiver interesse de estudar mais a fundo, tá? Somente ressaltando, gente, nós estamos aqui estudando a ação do homem no tempo, né, e avaliando o contexto. Se esses métodos eles eram utilizados, muito que provavelmente naquele período, eram métodos utilizados para qualquer tipo de criminoso naquele período, né? Então, hoje nós temos as cadeias, nós temos outros tipos de punições, mas avaliando o contexto histórico, a justiça da época era essa, tá? Então, nós não estamos aqui para apontar a fé de ninguém, tá? Novamente estou justificando aqui. Então, voltando, os tipos de punições aplicadas, tá? Primeiro nós vamos falar sobre as punições e depois nós vamos discutir sobre os métodos de execução que eram utilizados. Pois bem, gente, um dos métodos que eu coloquei aqui é a roda de despedaçamento, tá? O que fazia essa roda de despedaçamento? Ela era uma roda onde o acusado é amarrado na parte externa, tá? Abaixo da roda há uma bandeja metálica na qual ficavam depositadas brasas. À medida que a roda se movimentava em torno do próprio eixo, o acusado era queimado pelo calor produzido pelas brasas. Algumas vezes, as brasas eram substituídas por agulhas metálicas. Imagine a dor, né, que a pessoa devia passar. Então, achava muito difícil alguém não confessar alguma coisa mesmo sendo inocente. Tinha a dama de ferro, na verdade, essa dama de ferro era uma dos piores. Ela era uma espécie de um sarcófago, né, com espinhos metálicos na face interna das portas. Estes espinhos não atingiam os órgãos vitais da vítima, mas feriam gravemente. Mesmo sendo um método de tortura,
era comum que as vítimas fossem deixadas lá por vários dias até que viessem a óbito. A primeira referência confiável de uma execução com a Dama de Ferro data-se de 14 de agosto de 1515. A vítima era um falsificador de moedas. Berço de Judas era uma peça metálica, né, em forma de pirâmide, sustentada por hastes. A vítima, sustentada por correntes, é colocada sentada sobre a ponta da pirâmide. O afrouxamento gradual ou brusco, né, da corrente manejada pelo executor fazia com que o peso do corpo pressionasse e ferisse o ânus, a vagina, o cóccix ou o saco escrotal da vítima, né? Então era uma dor terrível. Tinha também o garfo. O garfo, ele era uma haste metálica, né, com duas pontas em cada extremidade, semelhante a um garfo, presa numa tira de couro ou ao pescoço da vítima. O garfo pressionava e perfurava também a região maxilar da vítima, né, acima do tórax, limitando os movimentos. Este instrumento era usado para a penitência para herege, normalmente, tá? Tinha as garras de gato, uma espécie de rastelo usado para açoitar a carne dos prisioneiros. Tinha a pera, né? A pera era um instrumento metálico em formato semelhante à fruta. O instrumento era introduzido na boca, no ânus ou vagina da vítima, e expandia-se gradativamente, tá? Era usado para punir principalmente os condenados por adultério, homossexualismo, incesto ou relação sexual com Satã. Tinham as máscaras. As máscaras, pessoal, eram máscaras de metal, era usada para punir delitos menores, né? Como pequenos furtos, enfim. As vítimas eram obrigadas a se exporem publicamente usando as máscaras. Neste caso, o incômodo físico era menor do que a humilhação pública. Então, a pessoa andando com máscara, aquela máscara metálica, né? Na rua o tempo inteiro, então é bem triste. E bem vergonhoso também. Tinha a cadeira era coberta por pregos, na qual a vítima era obrigada a sentar-se despida, além do próprio peso do corpo. Cintos de couro pressionavam a vítima contra os pregos, intensificando o sofrimento da vítima. Em outras versões, a cadeira possuía uma bandeja na parte inferior, onde se depositava brasas. Assim, além da perfuração pelos pregos, a vítima também sofria queimaduras provocadas pelas brasas. Tinha a cadeira das bruxas, pessoal. Uma espécie de cadeira na qual a pessoa era presa nas costas, assentando as pernas voltadas para cima, né, no encosto. Este recurso era usado para imobilizar a vítima e intimidá-la, com outros métodos de tortura, tá? Então, essa cadeira servia para, então, pressionar as vítimas ali, e eles utilizavam outros métodos de tortura para poder fazer eles confessarem. Tinha o cavalete. O cavalete, a vítima, era posicionada de modo que suas costas ficassem apoiadas sobre o fio cortante do bloco. Os braços eram presos aos furos da parte superior, né, e os pés presos às correntes da outra extremidade. O peso do corpo pressionava as costas do condenado sobre o fio cortante. Dessa forma, o executor, através de um funil ou chifre, oco, né, introduzido na boca da vítima, obrigava a ingerir água. O executor tapava o nariz da vítima, impedindo o fluxo de ar e provocando o sufocamento. Ainda há registros de que o executor golpeava o abdômen da vítima, danificando então os órgãos internos da mesma. Tinha a esmaga-cabeça, né, com um capacete. A parte superior deste mecanismo pressiona através de uma rosca girada pelo executor a cabeça da vítima.
de encontro a uma base na qual se encaixa o maxilar. Apesar de ser um instrumento de tortura, há registros de vítimas fatais, que tiveram os crânios literalmente esmagados por este processo. Nesse caso, o maxilar, por ser menos resistente, é destruído primeiro, e logo após o crânio rompe-se, deixando fluir a massa cerebral. Então, isso aqui é um método de tortura bem pesado, né? Então, a pessoa passar por um método desse dificilmente não confessaria um crime, por mais que não tenha cometido. Tinha um quebrador de joelhos, né? Um aparelho simples composto por placas paralelas de madeira unidas a roscas. À medida que as roscas eram apertadas pelo executor, as placas que podiam conter pequenos cones metálicos pontiagudos pressionaram os joelhos progressivamente, até esmagar a carne, músculos e ossos. Esse tipo de tortura era usualmente feito por sessões. Após algumas horas, a vítima, já com os joelhos bastante debilitados, era submetida a novas sessões. Tinha o potro também, uma espécie de mesa com orifícios laterais. A vítima era deitada sobre a mesa e seus membros, partes mais resistentes como pernas, braços, panturrilha, antebraço, enfim, eram presos por cordas através dos orifícios. As cordas eram giradas como uma manivela, né, como uma manivela, produzindo um efeito como um torniquete, pressionando progressivamente os membros do condenado. Na legislação espanhola, por exemplo, havia uma lei que regulamentava, um número máximo de 5 voltas na manivela, para que, caso a vítima fosse considerada inocente, não sofresse sequelas irreversíveis. Mesmo assim, era comum que os carrascos incitados pelos interrogadores excedessem muito esse limite e a vítima tivesse a carne e os ossos esmagados. Tinha também o pêndulo, né? Só um minutinho aqui, pessoal. Bom, o pêndulo, um dos mecanismos mais simples e comuns na Idade Média, a vítima com os braços para trás, né, que eram amarrados para trás, tinham seus pulsos amarrados com algemas por uma corda que se estendia até a rodona e um eixo. A corda puxada violentamente pelo torturador, através deste eixo, deslocava os ombros e provocava diversos ferimentos nas costas e braços do condenado. Também era comum que o carrasco elevasse a vítima a certa altura, né, e soltasse repentinamente, interrompendo a queda logo em seguida. Desse modo, o impacto produzido provocava ruptura nas articulações e fraturas de ossos. Assim, para que o suplício fosse intensificado, algumas vezes amarravam-se pesos às pernas do condenado, provocando ferimentos também nos membros inferiores. O pêndulo é usado como uma forma de pré-tortura, antes do julgamento. Nossa, esse daqui, gente, ainda era utilizado como uma pré-tortura, né? Que ainda vinha mais tortura em seguida. Tinha também a mesa de envisceração. O condenado era preso sobre a mesa de modo que mãos e pés ficassem imobilizados. O carrasco manualmente produzia um corte sobre o abdômen da vítima. Através dessa incisão, era inserido um pequeno gancho preso a uma corrente no eixo, né? O gancho, que era como um anzol, no caso, extraía aos poucos os órgãos internos da vítima à medida que o carrasco girava o eixo. Então, esse daqui também devia ser era um método muito dolorido, né? Porque imagine, a pessoa está deitada, sem nenhum tipo de anestesia, né? Viva, consciente e tendo seus órgãos arrancados. Aqui eu trouxe algumas fotografias, gente, de alguns exemplos dos métodos de tortura, né? Aqui está a roda de despedaçamento.
Eles utilizaram aqui um boneco para poder fazer a simulação de como que era, né, esse tipo de castigo. Tá vendo? Aqui eles colocavam a vítima, né, aqui na roda e ia girando. Essa aqui é a dama de ferro. Como vocês podem ver, tem esses pequenos, parecem pregos grandes, né? Pequenos não, grandes pregos, né? Parecendo que... E aqui, como vocês podem ver, né? A vítima entra aqui e fica durante dias com esses pregos entrelaçados dentro do seu corpo e sem atingir nenhum órgão interno. Ou seja, a vítima, muitos vinham a morrer dentro dessa dama de ferro, porque passavam dias aqui, né? Sangrando. Então, morriam de fraqueza, de desidratação, e o sangue também, né, perdendo sangue. Então, a morte era bem lenta. Apesar de não ser utilizado como um castigo para a morte, né, mas sim para a tortura, para fazer a vítima confessar. Essa aqui é a cadeira das bruxas, né, eles amarravam elas aqui. Tá vendo? Aqui tem é como se fossem cintas, né, de couro que prendiam a vítima à cadeira. E aqui está o cavalete. Aqui o carrasco, né, amarrando os membros, aqui é puxado para baixo. Essa daqui é a mesa de evisceração. Vendo aqui é o pequeno gancho que ia puxando os órgãos da vítima para cima. E esse aqui é o esmaga-cabeça, que é que eles utilizavam também como método de confissão. Mas aí a cabeça da vítima ficava aqui e eles iam pressionando até esmagar o crânio da vítima. E agora, pessoal, nós vamos entrar, então, nos métodos de execução, tá? Tinha a guilhotina, tá? Que foi inventada por Ignace Guillotine. A guilhotina é um dos mecanismos mais conhecidos e usados para execução. A lâmina, presa por uma corda e apoiada entre dois troncos verticais, descia violentamente, decapitando o condenado. Havia o serrote, que era usado principalmente para punir homossexuais. O serrote era uma das formas mais cruéis de execução. Dois executores, cada um em uma extremidade do serrote, literalmente partiam ao meio o condenado. E preso pelos pés, né, com as pernas entreabertas e de cabeça para baixo, não tinha a menor possibilidade de reação. Devido à posição invertida que garantia a oxigenação do cérebro e continha o sangramento, era comum que a vítima perdesse a consciência apenas quando a lâmina atingisse a altura do umbigo. Tinha também o estiramento, né? O estiramento, a vítima era posicionada na mesa horizontal e seus membros presos às correntes que se fixaram num eixo. À medida que o eixo era girado, a corrente esticara, né, os membros, os ossos e os músculos do condenado desprendiam-se muitas vezes. A vítima agonizava por várias horas antes de morrer. Bom, pessoal, aqui tem alguns outros métodos também, né? A espada machado, tinha o garrote, tinha também as gaiolas suspensas, tinha a submersão, a empalação e a cremação. Eu quero discutir com vocês aqui, vou falar um pouquinho mais sobre a cremação, né? Essa aqui tem um slide bem completinho para vocês aqui, como que eles utilizavam. Mas a cremação é um dos métodos de execução mais conhecidos, né? E utilizados durante a Inquisição. Os condenados por bruxaria ou afronta à Igreja Católica, eles eram amarrados em um tronco, né, e queimados vivos. Para garantir que morressem queimados e não asfixiados pela fumaça, a vítima era vestida com uma camisola embebida de enxofre. Então,
A cremação, né, que era a morte na fogueira, era um método mais utilizado pela Inquisição, porque, como eu falei no início, eles acreditavam que o fogo, né, ele purificava, se não o corpo, porque o corpo eles acreditavam que era pecaminoso, a alma. Então, eles purificavam a alma da pessoa de todo o mal, segundo a fé deles, né? Então, por isso que eles utilizavam muito a fogueira, principalmente quando era pessoas condenadas por atos de bruxaria ou que iam contra os dogmas da fé católica. E eles pegavam essas pessoas e vestiam com camisolas brancas, né, e embebiam de enxofre para evitar que a pessoa viesse a morrer antes de sofrer as queimaduras, tá? Então, esses são os métodos aí utilizados para a execução dos condenados. Pessoal, aqui está, então, uma morte por fogo, né? A pessoa amarrada a um tronco, e tinha um público, geralmente, os inquisitores, os carrascos, e tinha um público assistindo, geralmente. Então, além da morte, né, a pessoa ainda tinha a vergonha de morrer em público, né? Aqui tem a guilhotina, uma guilhotina antiga, né? Utilizado também muito para execução. Em 1311, gente, através do Concílio de Viena, o Papa Clemente V estabeleceu que a tortura em julgamento deve ser aprovada por bispos diocesanos, tá? Nos séculos XV e XVI, a Inquisição é autorizada a atuar na Espanha e em Portugal como forma de investigar, perseguir muçulmanos e judeus. É autorizada a atuar na Espanha e em Portugal, tá? Nesse período também. Então, eles vão aí começar a perseguição a muçulmanos e judeus, tá? Chegando a atuar na América até o século XVIII. Em 1517, houve então a Reforma Protestante, tendo como principal reformador o Martinho Lutero, como eu falei no começo também. Essa reforma, ela desencadeou uma série de transformações em todas as esferas ali mundiais, né? A política, social, mudou o lado social, a cultura e a economia também. Como resposta à reforma protestante, a Igreja Católica promoveu a Contra-Reforma, né? Onde boa parte de suas resoluções foi tomada, então, ali no Concílio de Trento, que foi realizado entre os anos de 1545 e 1563. Nesse momento, a igreja passava a investigar e perseguir não somente os que eram considerados os hereges, mas também perseguia os protestantes também. Obviamente que tinham, né, outros inquisitores que perseguiam também, continuavam perseguindo muçulmanos, hereges e judeus, enfim, homossexuais, mas esse aqui foi específico para perseguição de protestantes. Assim foram criados Index Librorum, né, que é a lista de livros proibidos, que eram considerados nocivos à Igreja Católica. E uns exemplos de livros eram os livros feitos por Lutero. Normalmente eles queimavam esses livros todos e proibiam a circulação desses livros. E o Príncipe de Maquiavel, que também foi proibido nesse período. Tá? Quem tiver mais curiosidade, o Príncipe é um livro de autoria de Nicolau Maquiavel. Pessoal, esses aqui são os símbolos representantes da Inquisição espanhola e Inquisição portuguesa, tá? E como vocês podem ver, tem a cruz, a espada, né, de ponta cabeça, e aqui um ramo, estão vendo? O da Inquisição portuguesa também é mais ou menos parecida. Aqui é uma fotografia, né, de uma pintura, na verdade, do Concílio de Trento, que se organizou no século XVI e representou uma das facetas da Contra-Reforma, tá?
Então, aqui é a fotografia do Concílio de Trento. Uma pintura muito bonita também, né? Então, chegamos, pessoal, ao final de mais uma aula, tá? Temos aqui, então, a conclusão. Nós discutimos nessa aula o que foi a Inquisição, por que ela foi criada, quais eram os seus objetivos, as suas propostas, o que foram as heresias medievais, quais são os dois tipos de heresias principais, né, que foram abordadas aqui também. Falamos um pouquinho sobre o manual dos inquisitores e principais heresias medievais. Discutimos sobre o Tribunal da Inquisição, as punições e métodos de execução aplicados aos hereges, né? Falamos um pouquinho, bem pouquinho, sobre a Reforma Protestante, porque não era o intuito do vídeo, né? Discutir sobre essa questão, né? O nosso intuito era falar mais sobre a Inquisição. Um pouquinho também sobre a Contra-Reforma e o Concílio de Trento. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha sido esclarecedora, tá? Se vocês tiverem alguma curiosidade, podem olhar os outros vídeos aí do canal que vão tratar e vão se aprofundar aos temas aqui sobre a Idade Média, tá? Vai falar um pouquinho mais a fundo. São vídeos bem interessantes, tá? Um beijo, gente. Obrigada.